porque ele era muito revoltado, muito agressivo comigo, né, principalmente, que era eu que chamava atenção, era eu que estava direto com ele, né, e na escola também, né, para ele poder ficar bem, né, porque em casa, ele está a maior parte do tempo em casa, e a gente tinha que chamar a atenção dele, às vezes ele queria alguma coisa e a gente nega, ele fica muito revoltado. E com a medicação ele fica mais estável, né? Acontece momentos que ele fica um pouquinho, né? Mas nada que depois passe já, né? Agora temos a participação da mamãe Liane, que vai conversar conosco sobre o seu filho Lucas. O Lucas, ele foi diagnosticado aos 3 anos, né, Liane? E hoje ele está com 14 anos. E ele precisa de uma medicação especial, então isso também trouxe muitos desafios para a família e é sobre isso que a Liane vai compartilhar conosco. Foram várias trocas de medicações. A gente, no início, sempre tinha consulta com o neuro, que era pelo SUS. Depois, aos, acho que uns 5 anos por aí, né? A gente... relataram sobre o Dr. Ricardo, que era um médico muito bom, particular. A gente iniciou as consultas com ele, onde que eu estou indo até hoje só com ele, né? Foram feitos uso de várias medicações, sempre tirando uma, substituindo por outra, né? Que o doutor achava muito necessário. E hoje ele está fazendo uso de 6 remédios. Ele está tomando remédio até para poder dormir, que um tempo atrás ele não estava dormindo direito à noite, não queria saber de dormir, tinha que fazer uso de medicação, calmante então, né? Porque ele era muito revoltado, muito agressivo comigo, né? Principalmente, que era eu que chamava atenção, era eu que estava direto com ele, né? E na escola também, né? Para ele poder ficar bem, né? Porque em casa, ele está a maior parte do tempo em casa e a gente tinha que chamar a atenção dele, às vezes ele queria alguma coisa e a gente nega, ele fica muito revoltado. E com a medicação ele fica mais estável, né? Acontece momentos que ele fica um pouquinho, né? Mas nada que depois passe já, né? E assim, na escola também, né? Tem aqueles momentos dele, né? Que ele fica um pouquinho, mas tem dias que ele tá bem, que sabe, que eles conseguem desenvolver alguma atividade, tem dias que não conseguem, sabe? Dia após dia que vai fazendo as coisas, né? Cada dia é uma descoberta diferente. É, e ele é bem esperto, porque tu tem que cuidar, o que tu vai relatar, o que tu conversar entre eu e meus filhos ali perto dele, porque ele entende perfeitamente, né? E daí ele já compreende, né? Às vezes a gente fala sem querer e ele escuta, né? Uma coisa que a gente vai sair, não pode relatar muito na frente dele, porque daí ele acha que ele também pode, né? Que ele gosta muito de sair também. Quais que foram as principais dificuldades em conseguir administrar essa medicação para ele aceitar que precisa tomar os remédios? Foi bem difícil. No período da manhã a gente consegue dar, quando ele está dormindo, eu consigo dar bem mais fácil. Mas à noite, teve um período ano passado que, sabe, estava bem difícil. Daí eu estava dando no tererê para ele, no copinho, né? Mas sem uma erva pura, né? Porque o médico disse que ia tirar efeito. Aí não estava dando resultado. Daí a gente insistiu que ele tinha que tomar o remédio assim. Sabendo que era remédio. Remédio. A gente tem que insistir e dar direto na boca. Que nem um comprimido, tem que diluir o líquido, tudo ali, perfeito, vai. Tem noites que às vezes ele não quer, né? Mas daí eu tento conversar com ele, você quer uma coisa, você toma um remédio. Que ele pede às vezes maionese, eu converso com ele, não, você toma um remédio para depois você ganha isso, né? Tem que ir tentando convencer, né? Negociar com ele alguma coisa, às vezes, né? E às vezes não precisa, né? E ele é muito, muito carinhoso também, né? Porque os momentos que ele está nervoso, ele não quer muito contato, tem que deixar ele quietinho, né? Mas tem os momentos que ele quer atenção, né? Tânia, como que é lidado com essa questão dos altos e baixos também no comportamento?
dos diagnosticados, como a mamãe trouxe, né? O momento em que ele está mais agressivo e depois o momento normal dele, onde ele é carinhoso com a família, onde ele gosta mais do contato. Isso. O Lucas, né, Liana, se tu me permitir, ele foi o nosso primeiro diagnóstico fechado, né, que chegou para nós de autismo, diagnosticado pelo médico, né, o neurologista, que chegou para nós assim, o Lucas tem autismo. E nós fizemos uma grande caminhada, 3, né? Isso, nível de suporte 3, exatamente. Que é o mais alto que sim. precisa. Nós tivemos umas longas caminhadas, né, Eliane? A gente procurou geneticista, porque no começo não se compreendia a deficiência do Lucas. Né? E aí, andando, né? Busca uma porta, busca outra, e para nós também era novo, né? Aí, fechado o diagnóstico de autismo, então a gente conseguiu, de certa forma, ficar mais perto, né, Liane? Todas as consultas, as trocas de medicação, eu sempre procurei ficar perto da Liane, né, ajudando ela para viver as emoções que ela precisava viver, o dia a dia dela. E o Lucas, ele, de certa forma, ele compreende a gente, ele entende, ele sabe quem é quem lá no CAESP. Ele precisa dessa segurança, ele precisa desse olhar e sentir aonde ele está, né? É que o Lucas, ele tem deficiência intelectual associado, então, com o autismo, né? E aí as medicações, elas foram aumentando devido às necessidades, devido ao comportamento que o Lucas foi, ao longo do caminho, demonstrando, né, Eliane? Sim. Reagindo. E aí o doutor colocava um pouquinho, tirava um pouquinho, acrescentava outra. E tem as outras questões de saúde também que tinha que cuidar junto, né? Das convulsões. O Lucas teve várias convulsões na escola, em casa, fortes. Oi, Eliane. Em casa é mais o que acontece, na escola às vezes não dava tanto. O que mais acontece de convulsão é em casa, no período que ele está em casa. Né? E às vezes o comportamento dele muda e a gente pensa que às vezes seria uma reação, mas é uma convulsão que está acontecendo, né? E é uma reação, sim, da convulsão daí, né? E você havia me perguntado em relação à forma como ele se comporta. O Lucas sabe direitinho cada comportamento nosso, cada forma como nós reagimos com ele, com quem ele pode se impor, com quem ele não pode se impor, né? Agora ele teve nós acreditamos que foi uma estabilidade, né, que essa medicação está dando para ele, porque ele está conseguindo dormir e aí ele acorda mais estável, né? Ele acorda mais centrado, mais receptivo às atividades também. Liane, qual é o teu maior desafio nessa convivência, nessa responsabilidade toda de cuidado com o Lucas de uma forma tão especial, mas também olhando para os outros filhos? O desafio é que tem que ficar 24 horas dando atenção, né? Nunca dá para deixar ele sozinho, porque sozinho, às vezes, ele tá sozinho e eu lá dentro na cozinha, ele sentado na área, isso sim, né? Mas não deixar ele livre, assim, por horas, nunca dá. Porque ele tem o momento dele de querer sair e fugir. Ontem à noite até aconteceu antes da noite, que ele fugiu, tava começando a anoitecer. E que a gente tem que dar atenção. Então, por mais que às vezes ele tá quieto na dele, ele tem aquele... como é que eu vou dizer, apego, porque ele está brincando com um fio, ele enrola no dedo do pé e fica aqui na mão, é um pedaço de fio, geralmente de 1 metro, assim. Ele está ali, ele passa mexendo nisso. É o objeto de fixação dele. É um objeto para ele passar o tempo, né? E agora que é os dias quentes, ele está no tererê. Para ele tem que ter o tererê. Ele chegou da escola de meio-dia, ele já vem pedindo o tererê. Ele nem se importa muito se tem o almoço para ele, mas ele quer o tererê, primeira coisa, né? Isso é uma coisa que ele toma muito, né? E como você sente a importância do apoio dos profissionais da escola para você como mãe?
É muito importante, porque ele gosta muito. E você gosta, Liane, das conversas? Sim, gosto. Com a Tânia, psicóloga, e com os demais professores? Faz bem para ti também? Sim, faz bem. Que bom, então. Essa foi a participação da mamãe Liane, que é mãe, então, do Lucas, que tem 14 anos, diagnosticado desde os 3 anos, que precisa de cuidados no nível 3.